ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Alguém alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, Igreja do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como você está aí na sua casa, você que está cultuando online, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar no Espírito em toda circunstância. No momento de dor, no momento de alegria, seja no momento em que você não está com o coração em paz, você deve se colocar diante de Deus. E estando com o coração em paz, também se coloque diante de Deus. E permita que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração a oração que você deve apresentar ao Senhor. Amém? Eu convido você a levantar as suas mãos, a fechar os seus olhos. Eu convido você a buscar ao Senhor nesta primeira oração do culto desta noite. Que você derrame o seu coração
diante do altar de Deus desde o início deste culto. Pai, nós estamos aqui como teus filhos. Estamos aqui levantando as mãos santas, conforme diz a tua palavra. Nós queremos, Deus, no início deste culto, te agradecer porque o Senhor até aqui nos ajudou. Te agradecer porque o Senhor até aqui sustentou as nossas vidas, guardou a nossa casa, a nossa família, nos fez prosperar em nosso trabalho, em nosso ministério. Nós te louvamos, Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós amamos ao Senhor, queremos entregar a Ti o nosso coração diante do altar, queremos entregar a Ti as nossas vidas completamente rendidas. Colocamos diante do Senhor o culto e pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito flua com liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito toque corações aqui nesta noite, que o Teu Espírito traga impacto, arrependimento, mudança de vida, que o Teu Espírito flua para curar, para sarar, para libertar, para restaurar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor cada canção que irá engrandecer o Teu nome. Colocamos diante do Senhor cada palavra que fluirá deste altar. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E que a Tua palavra fluirá conforme a Tua vontade. Tocará vidas conforme a Tua vontade. Nós cremos, Deus, na manifestação do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça e misericórdia, do início ao final deste culto. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor já se faz presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quanto a vocês, espíritos malignos, enviados do inferno para tentar roubar a nossa atenção, para tentar paralisar, neutralizar o nosso louvor, a nossa adoração, nós repreendemos em nome de Jesus a tua ação e ordenamos, vai caindo por terra, vai soltando a cada vida, vai batendo em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo Teu fluir, hoje, todo, sempre em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós queremos entregar tudo que temos, tudo que somos, para que Teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, em nossas vidas. Acende, Senhor, a chama do primeiro amor. Acende, Senhor, a chama que arde por Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Eu trouxe a lenha, sim, Senhor. Eu sou o sacrifício. Recebe, Pai. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apaga e o amor não falha.
onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda um fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apaga e o amor não falha. Esse é o melhor lugar, onde a paz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa chegar na sua vida. Lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga. Diga. E o amor, ele não falha. Onde a paz do Senhor, ele reina. É o melhor lugar. Onde o fogo e o amor não falha. Onde a paz é o melhor lugar. Eu não sei como foi sua semana. Eu não sei se foi uma semana turbulenta, não sei se foi uma semana de desafios. Eu não sei como foi a sua semana até aqui. Mas eu quero te dizer uma palavra. Aonde a paz reina, sempre é o melhor lugar. E a paz, ele é uma pessoa, é o próprio Espírito Santo. E é tão bom nós sabermos que o Espírito Santo, ele pode encontrar morada em nós. Então eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei quais são as circunstâncias que você viveu, eu não sei o que você está querendo colocar diante dos pés de Jesus nessa noite. Mas eu gostaria de te convidar, através da ajuda do Espírito Santo,
a colocar nos pés do altar tudo aquilo que te preocupa, para que você não se distraia de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Então aí do seu lugar, do seu jeito, comece a entregar: Senhor, eu entrego esse problema, eu entrego essa circunstância, eu entrego, Senhor, isso que está me afligindo, que está tirando a minha paz. Sabia que a paz ela não pode ser tirada de você, porque é o próprio Espírito Santo. Mas as circunstâncias querem roubar essa verdade dentro de você. Mas em nome de Jesus, hoje você toma posse, porque você encontrou o melhor lugar. E o Espírito Santo também encontrou um lugar em você. Então hoje, a paz que excede todo o entendimento, é uma paz que a humanidade lá fora não entende. A paz que só o Espírito Santo pode dar, está dentro de você. Descansa sua alma, descansa suas emoções. E creia no que você está cantando nesta noite. Você está no melhor lugar. O lugar onde o amor de Deus nunca falha sobre nós. E é um lugar onde a gente pode receber o alívio do Espírito, através da paz que Ele tem para nós. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, Ele está aqui. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Você escolheu o melhor lugar. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje, mas você veio e você está aqui. E o melhor de tudo é que você não está aqui somente para receber algo de Deus, mas você está aqui principalmente para entregar algo a Ele. Então que nessa noite nós possamos realmente abrirmos os nossos corações e nos render a este Deus que tanto nos ama, que cuidou de nós até aqui. Você está vivo? Você está aqui nessa noite? Esse já é um motivo de muita alegria e gratidão a Deus. Então que nós possamos render as nossas vidas, a nossa adoração, o nosso louvor a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Aleluia! Quem foi perdoado e redimido foi. Cante! Cante ao Cordeiro uma canção.
Você é livre. Aquele que é livre e leva o seu nome. Nós cantamos a Ti, Cante Cordeiro ao Santo, Cordeiro o Deus da nossa salvação. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Oh, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu és santo, Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Diga nessa noite, o inferno tem que ouvir o tamanho do seu Deus. Oh, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, clame, toda a criação, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno de ser louvado, digno de ser engrandecido. Digno, digno, santo, santo és tu, Senhor. Nós rendemos a ti, Senhor. Rendemos a ti o nosso ser, a nossa vida. E reconhecemos que tu és digno, tu és santo. Tu és temível entre as nações. Tu és poderoso. Oh, tu reina para todos sempre. Oh, e em breve virá o reino de Deus. Oh, aleluia. E essa é a nossa esperança como igreja, no qual nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, apenas declarando: Santo, Santo, Santo é aquele que venceu a morte.
santo é aquele que morreu e ressuscitou e nos garantiu a vida eterna e nos garantiu a salvação, aquele que primeiro nos amou. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço em quem está perto de você, pode sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque estamos mais uma vez na casa do Pai. Que alegria. Eu não sei se você se alegra cada vez que você vem para cá. Para nós é uma vitória muito grande, porque o inimigo das nossas almas não quer que eu e você sirva a Deus. Por conta disso, tantas coisas acontecem, mas quando nós estamos firmados na rocha, nós não desistimos. Nós sabemos que a nossa esperança é Cristo e olhamos para Ele como autor e consumador da nossa fé e vivenciamos um milagre a cada dia, quando não mais de um milagre no mesmo dia, porque o nome do nosso Deus é milagre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, meu querido irmão e amigo Wilson, que está lá atrás, o Caio, querido, eu estou com saudade de você, e todos que aqui estão. Neto, querido, que bom, eu também estava com muita saudade de você, viu, Neto? Você está bem? Toninho, Rose, irmã Nice, Maurício, Nice também estava com saudade de você. Foi viajar para Minas ou não? Não, né? Eu não recebi o doce de leite, eu deduzi que você não tinha ido. Pastor Everaldo, pastora Dirce, enfim, lá em cima, quem é que nós temos? Liedson, quem mais? Felipe, André e Renata. Estou enxergando bem mesmo daqui. Sullivan, tá bem? Glória a Deus. Muito bem. Amados, hoje é sexta-feira e nós aprendemos juntos às sextas sobre libertação e cura através da palavra. Esse assunto é empolgante. Eu desafio você a estudar e procurar aprender cada vez mais. Hoje eu gostaria de estudar com vocês um assunto que todos que se converteram precisa dominar. Não basta apenas conhecer, nós precisamos dominar o assunto. Não dá para a gente, de repente, ter apenas um conhecimento básico, porque essa matéria, ela fala muito do que Deus tem para a nossa vida, e muitas vezes, aquilo que Deus preparou para você, não se estabelece como propósito, porque você está nadando no raso. Sabe aquela história de ficar na beira, balançando os pés e fazendo lama? Você tem um rio à sua frente, para poder nadar de braçada, mas a gente se contenta de viver nossa vida cristã no raso. Então, esta matéria é importante para quem se converte, porque a conversão depende desse assunto. Muitos que estão dentro da igreja, vivendo apenas no entusiasmo, alegria da alma e emoção, não têm uma vida espiritual com mais profundidade, porque não conheceu este assunto como deveria conhecer. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, a minha libertação depende do meu conhecimento da verdade. E esta matéria também é muito interessante, e a gente precisa dominar, primeiro, para a gente aplicar na nossa própria vida, e depois para ajudarmos outras pessoas na sua caminhada cristã, principalmente aqueles que são novos, que estão chegando agora, e eles precisam de muito cuidado. Só que tem aquele cuidado que é natural, faz parte uma boa conversa, um aconselhamento, discipulado, troca de experiência, mas tem assuntos que são muito mais delicados. Aí a pessoa, ela precisa ter um conhecimento mais abrangente, mais profundo, como eu falei, dominar o assunto, para poder conduzir a pessoa num caminho de fé e que vai ajudá-la no processo de crescimento espiritual. Eu quero falar com vocês sobre autolibertação. E quando eu falo sobre autolibertação, o próprio nome fala a respeito da minha própria libertação. Porque geralmente nós procuramos alguém para fazer a nossa libertação. Ou senão você pensa assim, a minha libertação, ela foi automática. Entreguei minha vida para Jesus e estou liberto de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu experienciei, de tudo aquilo que eu fiz, dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações, comportamentos. A vida cristã, ela é muito abrangente. Ela vai tratar passado, presente e futuro. E tem muita gente que vive uma vida sem sentido, porque não encontrou em Deus ainda o seu propósito. Tem pessoas que buscam as coisas deste mundo, achando que estão nelas a realização da sua vida. Quando na verdade, quando nos encontramos com Deus, vamos nos realizar como filhos, porque encontramos o nosso verdadeiro sentido de vida, e a partir do espiritual, que a nossa vida vai sendo alinhada no natural. Tem muita gente que pensa, não vou alinhar minha vida no natural para melhorar o meu espiritual. Por exemplo, tem gente que diz, quando eu parar de cometer esse pecado, aí eu vou para a igreja. Não, você precisa vir para a igreja, para Deus te dar força, através da palavra revelada pelo Espírito Santo, para você se libertar de verdade, daquilo que te aprisiona na sua vida. Então é importante o vinde como estais, mas precisamos compreender que não podemos continuar dentro da igreja do mesmo jeito que vivíamos fora da igreja. Então precisamos trabalhar essa limpeza, precisamos trabalhar essa libertação, precisamos trabalhar essa restauração. Ou seja, Deus não descarta você. A partir de você, Deus ele vai te restaurar. Ele vai estabelecer princípios, valores, de acordo com a sua palavra, para que você possa ser transformado. E a sua vida, com certeza, vai mudar. Tem muita coisa que tem um peso na vida da pessoa, espiritualmente falando, porque autolibertação
ela não acontece sem arrependimento sincero. Diga comigo, arrependimento sincero. Então tem muito crente que é frequentador de igreja. Tem um coração bom, bem intencionado, só que é frequentador de igreja. E ele conserva ainda um caráter deformado, uma personalidade deformada. E ele precisa de orientação dentro da palavra, para que ele possa mudar, tanto no caráter como na personalidade. Então o processo de mudança de Deus, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. E ele não vai acontecer sem o Espírito Santo de Deus. Então todo crente, ele precisa, desde que pisa dentro de uma igreja, entender que toda caminhada de fé dele depende do Espírito Santo de Deus. E é interessante você aprender essa lição. Você tenta ser santo, mas você não consegue ser santo sem o Espírito Santo. O sobrenome dele é Santo. Nós só vamos aprender sobre santidade e andar em santidade com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o Paracleto ou Paráclito, aquele que nos assiste, aquele que nos ajuda. Então eu preciso ser dependente do Espírito Santo neste primeiro momento para ter arrependimento sincero. Note que eu não falei sentir arrependimento sincero, porque quando a gente fala de sentimento, nós falamos de algo que muitas vezes flutua, de acordo com o momento que estamos falando, é o sentimento que estamos sentindo. Mas quando nós falamos de fé, nós falamos de algo concreto. Nós não podemos falar de algo que oscila, apesar de sermos humanos e sermos seres emocionais. Mas eu estou falando que quando nós estamos posicionados na palavra, nós vamos ter convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida e principalmente daquilo que eu quero para mim a partir daquele momento. Quando eu era do mundo, eu vivia segundo as inclinações da carne. Agora que eu sou de Deus, eu quero viver segundo as inclinações do Espírito Santo. Então eu preciso depender do Espírito Santo. E um dos pedidos que nós precisamos fazer para o Espírito Santo é: Espírito Santo, eu quero ter arrependimento sincero no meu espírito. Quando eu falo de espírito, eu estou falando do meu coração. E quando eu falo coração, não se trata do músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo. Eu estou falando a respeito do meu espírito. Quando Deus fala comigo, Ele fala no meu espírito. Por quê? Por conta da minha natureza. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, como a minha natureza é espiritual, Deus vai falar comigo no meu espírito. Eu entendo a minha natureza. Por exemplo, existe a natureza dos vegetais, da vegetação, né? Mineral, animal, e a gente aprendeu na escola que nós pertencemos a este grupo, não é? Que somos animais. Não somos animais, só que irracionais. Não, o animal é irracional, mas eu pertenço a outro grupo, não é do grupo
vegetal, do mineral, animal. Eu sou do reino espiritual. Então, quando eu entendo isso, eu sei que Deus vai falar no meu espírito. Então, eu preciso estar com o meu espírito sensível. Tem gente que pensa que Deus fala na alma. Não, a sua alma vai traduzir. A tua alma, ela vai interpretar aquilo que Deus está falando no teu coração ou no teu espírito. Tem pessoas que falam, Deus falou comigo, mas são pessoas muito carnais. São pessoas que oscilam. São pessoas que não compreenderam essa lição. São pessoas que muitas vezes não oram, não jejuam, não leem a palavra. Como é que Deus vai falar com elas na esfera da alma, raciocínio, intelecto, razão? Não vai falar. Deus, ele fala no espírito. Então, o que vamos pedir para o Espírito Santo? Eu quero arrependimento de verdade. E todos os dias nós vamos buscar este arrependimento, porque não existe libertação, não existe autolibertação sem arrependimento. Às vezes, nós somos movidos a confessar um pecado sem arrependimento. E pecado confessado sem arrependimento não é pecado perdoado. E arrependimento, ele é diferente de remorso. Remorso significa você sentir muito, daqui a pouco você está repetindo o mesmo comportamento. Porque somente o arrependimento traz transformação de vida. Então, quando nós oramos ao Espírito Santo e pedimos, Espírito Santo, traga arrependimento sincero ao meu coração. Isso não vem do dia para a noite. Você vai ter que fazer essa oração repetidas vezes. Até que o Espírito Santo vem com uma convicção sobrenatural dentro de você, que vai mudar a tua história naquele aspecto. A ponto da pessoa perder o desejo de continuar naquele mesmo vício, naquela mesma vida decadente, repetindo as mesmas práticas. Aqui eu posso falar a respeito da área sexual, onde o diabo, através dos seus demônios, dominam muitas vidas, por conta da fraqueza carnal de cada um. Então, o diabo, ele trabalha prendendo a pessoa em práticas que desagradam a Deus e que trazem destruição na vida da pessoa. É por isso que ela se sente vazia, insatisfeita, insegura, infeliz, vivenciando muitas crises existenciais ou crises de identidade. Aí a pessoa quer tratar isso de forma natural e não resolve. Por quê? Porque ela precisa trabalhar isso de forma espiritual. Ela precisa de uma libertação. Ela precisa passar por um processo de libertação, até ela compreender o que é autolibertação, porque isso vai nos acompanhar a vida inteira. Porque vai chegar determinada hora que o Espírito Santo vai te mostrar alguma área que precisa ser restaurada, e agora você está dependente do Espírito, fortalecido em Deus, através da sua palavra. Aí você vai conseguir se posicionar e dizer: eu não quero mais esta prática na minha vida. Esta prática me tira da presença de Deus. Você consegue entender que quando vem o pecado ele existe para você errar o alvo? Hamartia, no grego, fala a respeito disso. Pecado, o que é o pecado? É desviar você do alvo.
teu alvo é Cristo. Aí vem esses espíritos de engano, e eles acabam agindo na tua mente e te tirando do propósito. Eles vão trabalhar o quê? A tua carência. Vai trabalhar as tuas fraquezas, as áreas onde você não está bem resolvido. Aí vem aqueles espíritos e começam a dominar você. Aí você cai, levanta e cai. Está dentro de uma igreja, não consegue ter raízes profundas. Entra, sai, entra. Você não sabe o que é fidelidade, você não sabe o que é lealdade, você não sabe o que é caminhar com Deus em dependência plena. Busca Deus só quando tem um problema, quando aparece alguma luta, passa por alguma dificuldade. E não, o segredo da autolibertação é ter um relacionamento pessoal, íntimo, particular e estreito com Deus. Quem que vai te conduzir nessa caminhada? O Espírito Santo. Você pode tentar sozinho, você vai ficar bem um dia, 4 dias, 2 semanas, daqui a pouco você cai de novo em pecado. Agora, quando você depende do Espírito que é Santo, este Espírito que é Santo vai ensinar você sobre santidade. Como? Ele não te força, ele não te obriga. É diferente do diabo. O diabo força e obriga. O Espírito Santo é um gentleman. Jesus é um gentleman, é um cavalheiro. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele bate. Se você quiser abrir a porta do seu coração, você abre. Se você não quiser abrir a porta do seu coração, você vai deixar Jesus do lado de fora. E quantos crentes, eles gostam da vida religiosa, mas Jesus continua para fora do coração deles. Porque se Jesus entra de verdade, é impossível você continuar vivendo a mesma vida depois deste encontro. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aí você abre a porta. Ele não entra sem ser convidado. É por isso que nós dizemos assim: eu te recebo, Jesus. Eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e suficiente Salvador. Pode entrar, pode tomar conta da minha vida. A partir de agora, tu vais ser o meu Senhor, porque eu fui comprado por bom preço, pelo sangue de Jesus, derramado e vertido na cruz do Calvário. O meu nome estava escrito no pé daquela cruz, com o sangue de Jesus, vermelho carmesim. Então, eu preciso compreender como que as coisas funcionam. Eu preciso entender que Jesus está à porta, ele bate, e ele permanece do lado de fora enquanto você não convida. Preste atenção. Todos os dias, diga para Jesus: Jesus, a minha vida é tua, tu és bem-vindo, caminha comigo durante este dia, seja comigo, Jesus, me aponta a direção, me mostra o que eu devo fazer. Eu quero ser submisso à vontade do Pai, assim como o Senhor foi. Eu quero mudar minha vida, eu não quero continuar do mesmo jeito, porque nós fazemos as nossas escolhas, e a maior parte das vezes não sabemos escolher, escolhemos errado, e por conta disso somos infelizes. A nossa vida passa, e o que a gente faz ao longo da nossa vida é consertar as besteiras que nós fizemos, porque caminhamos sem Deus. Fizemos do nosso jeito. Eu achei que era dono do meu próprio nariz, eu achei que quem mandava na minha vida era eu, que eu tinha autonomia. E quando a gente se converte, a gente aprende o quê? Eu agora tenho um dono, tenho um Senhor.
eu pertenço a Ele. E eu quero fazer a sua vontade, aquilo que lhe apraz. Sabe o que acontece? Aí você vai desfrutar da verdadeira felicidade, você vai encontrar motivo para viver, aí a vida vai ficar colorida de novo, você vai desfrutar daquilo que sem Deus você não consegue desfrutar. Tem pessoas que aparentemente parecem bem-sucedidas. Você olha para elas e talvez até cobice a condição financeira, a vida desafogada, a mansão onde ela mora, o carro que ela dirige, o sucesso que aparentemente ela tem. Mas a Bíblia diz assim: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você é mais rico do que aquela pessoa, mas você só vai descobrir um dia, quando estiver diante do tribunal de Cristo, diante do trono branco, onde Ele vai dizer: adentrai para o meu descanso eterno, servo fiel. Mas para o outro vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Então vamos parar de reclamar por conta de problemas, dificuldades e lutas que enquanto estivermos na terra nós vamos enfrentar. Deus nunca disse para nós que a vida seria fácil, mas Ele nos deu uma garantia: eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então o mais importante não é por aquilo que eu passo, é de saber que Jesus está comigo. Davi sabia disso. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o lugar mais terrível, horripilante, tenebroso que alguém poderia andar, ele dizia: eu não temeria mal algum. Por quê? Não por conta do lugar, mas por conta da companhia, porque tu estás comigo. Então imagina, eis que estou à porta e bato, aquele que me convidar eu entrarei, cearei com ele. Sabe o que significa cearei com ele? Ele quer ter relacionamento com você. Quando a gente se senta à mesa com alguém para banquetear, para cear, é porque nós queremos ter relacionamento com ela. Libertação e autolibertação não existe sem convívio. Uma pessoa que anda com você esporadicamente, ela não te conhece, nem você conhece a pessoa. Mas quando existe intimidade, você vai conhecer aquela pessoa e aquela pessoa vai te conhecer. Tem pessoas que nos conhecem tão bem, que só de olhar para nós já sabe o nosso estado de espírito. Essa pessoa está preocupada, essa pessoa está chateada, essa pessoa está triste, essa pessoa está bem, essa pessoa está me escondendo alguma coisa. Então, a intimidade nos torna transparentes. O interessante é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas o X da questão é que nós não conhecemos tão bem Deus assim. E autolibertação e libertação depende do conhecimento que eu adquiro do Deus que eu sirvo. Então, dia a dia, eu preciso conhecer melhor este Deus. A Bíblia diz: o meu povo é destruído, perece e sofre pela falta de conhecimento. O conhecimento só vem quando tem relacionamento.
Eu preciso passar tempo com Deus, lendo a Bíblia. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu estive recentemente num trabalho em São Paulo com o pastor e evangelista Benny Hinn, e ele falou a respeito de algo que a Marilyn Hickey ensinou para ele. Quantas vezes você lê a Bíblia por ano? Até então ele lia a Bíblia uma vez por ano. Agora ele disse, de 15 anos para cá minha vida mudou, porque agora eu leio a Bíblia 3 vezes no ano. De 4 em 4 meses, eu repito a leitura da palavra. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais tempo você vai querer passar com Deus. Quanto mais tempo você passa longe de Deus, mais tempo você vai querer passar longe de Deus. Eu posso falar da tua Bíblia, que você pega a sua Bíblia só para vir ao culto. E mesmo assim você diz, aonde foi parar a minha Bíblia? Você não sabe nem aonde colocou. Se está no porta-luva, no porta-mala, debaixo do banco, dentro de uma gaveta, em cima de um sofá. Então nós precisamos compreender que Deus e a sua palavra são um. E eu preciso amar a palavra como eu digo que amo a Deus. Falar que ama a Deus é fácil, mas demonstrar este amor na prática que é o desafio. E a gente não pode de repente só ler a Bíblia, a gente precisa também orar. Tem gente que ora e não lê Bíblia, tem gente que lê Bíblia e não ora. Pastor, eu não consigo ler Bíblia. Pastor, eu não consigo orar. Nós precisamos entender que uma coisa complementa outra coisa. E falo mais, do papel importante do jejum na vida daquele que está passando por um processo de libertação ou de autolibertação. Eu compartilhei com vocês já que em outubro do ano passado, o Espírito Santo falou comigo. Pastor, como que o Espírito Santo fala com você? Ele sinaliza. Ele fala assim de uma forma tenra, de uma forma delicada. Lembra daquela passagem no Velho Testamento? Que a voz de Deus não estava no terremoto, não estava no vendaval, não estava no fogo. Ele falava de forma branda. Por isso que a gente precisa saber identificar. Olha o segredo da palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e você saberá quem é que está falando contigo. Aquietai-vos e você me conhecerá. Mas a nossa cabeça é um turbilhão de emoções. A gente não consegue parar quieto. A gente não desliga. A gente não para. E a palavra está dizendo, é um conselho de Deus. Aquietai-vos. Aprenda a se aquietar. Aprenda a se sossegar. Aprenda a tirar o pé do acelerador. Não adianta ficar preocupado em demasia, não adianta ficar tenso, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar irado, não adianta xingar, não adianta praguejar, não adianta amaldiçoar, mas adianta se aquietar. Aí eu chego para o Espírito Santo. Hoje eu sou íntimo do Espírito Santo, o Espírito Santo é íntimo de mim. Aí eu chego para o Espírito Santo e digo, Espírito Santo, eu estou aqui para me aquietar, para me sossegar, para me tranquilizar. Aí eu começo a orar em línguas, começo a orar no Espírito Santo.
A Bíblia diz assim: eu não sei orar como convém. Ninguém sabe. Mas o Espírito Santo que está em mim, sabe. E ele intercede segundo as minhas fraquezas. Então o Espírito Santo sabe das minhas fragilidades, das minhas quedas, das minhas incontinências, das minhas insanidades, das minhas burrices. Aí eu dependo do Espírito Santo. E eu me aquieto. Como? Me desligando do mundo. Correquei calabasuriquei calamanassa. Shekeri andalanaya rachekeri malabassor. Rinequei candalassu chiquei calamanassi. E eu fico ali, minutos, horas, e me desligo de tudo aquilo que está à minha volta. Deixo de lado o celular, não atendo porta, não me distraio. Tome cuidado com as distrações, com os atalhos, com os desvios. Toma cuidado. Então, se você aprender essa prática, você vai desfrutar de momentos maravilhosos com Deus. Então, o Espírito Santo, ele me assinala, ele me indica, ele me inspira. O Espírito Santo, ele me dirige, me conduz, me governa, me controla, me domina. Então, quando você está íntimo do Espírito Santo, o Espírito Santo está íntimo com você, você vai saber que é o Espírito Santo falando com você. E em outubro o Espírito Santo me trouxe este jejum de 3 dias e 3 noites. Semana sim, semana não. Ou seja, quando eu comecei a pensar no jejum, eu disse, eu vou fazer 10% dos meus dias de jejum. Ou seja, 30 dias, 6 dias. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer 20%. Então, o mês tem 30 dias, eu jejuo 6 dias no mês. Não como absolutamente nada. A minha alegria é depois que acaba o jejum, que eu como a minha sopa. Amados, ninguém aqui gosta de sopa mais do que eu. A Jana prepara aquele panelão, quando ela não faz, eu faço. E não se trata de gula. Porque daí eu tomo café da manhã sopa, eu almoço sopa, café da tarde é sopa, janta é sopa. Amados, eu gosto muito de sopa. Agora, jejuar é algo desconfortável. E você sabe que o objetivo do jejum é esse mesmo. É de afligir a tua carne. Não tem sentido se o jejum não afligir a nossa carne. O objetivo do jejum é matar a nossa carne, anular os nossos desejos e as nossas vontades humanas, carnais, mundanas e diabólicas. Então, se você quer morrer para o seu eu, você precisa fazer jejuns mais pontuais. Não quero falar contra aquele que deixa de tomar refrigerante, beber café, ter intimidade com a esposa. Tem uns que falam que é jejum, mas não é nem jejum. É que está mal mesmo. A Bíblia diz assim, que o marido não é dono do seu próprio corpo, nem a mulher dono do corpo dela. Eles vão se abster da intimidade no jejum, desde que haja concordância mútua, tem que ser combinado, para que o diabo não vos tente na vossa incontinência.
Quando a mulher está em falta, quando o homem está em falta, é uma brecha ali e o diabo pode entrar com tentação. Então é tudo muito sério. Você precisa fazer algo realmente que possa afligir sua carne, possa mexer com a tua estabilidade, com o teu brilho, com a tua vergonha, com o teu cerne. Não dá para a gente viver uma vida cristã mascarada, porque senão você vai viver o resto da vida assim. É claro que aquele que toma remédio, aquele que tem algumas situações de cuidado, que precisam ser observadas. Na época do Covid se usava um nome muito assim, a pessoa ela não pode ser, como é que era a palavra que se usava na época? No caso dela ter várias doenças. Como? Não. Comorbidade. Quem que falou? Quem? Parabéns, comorbidade. Então, algumas pessoas, elas até gostariam de fazer um jejum mais severo, mas por conta das observações de saúde, elas não podem. Mas, quer um jejum bom? Redes sociais. Por que você não consegue? Hoje, a descarga de dopamina é tão grande no teu cérebro, é como se você fosse viciado na farinha branca, de mandioca. Eu não posso falar o nome, né? Porque senão a internet, ela me breca. Coca.ina. Então, é como se você fosse viciado. A pessoa, esqueci meu celular em casa. Parece que ele saiu pelado, sem roupa. Se ele não voltar a buscar o celular, ele fica endiabrado. Então você precisa entender que Deus é o Pai das luzes. Ele é o Pai de todas as boas invenções. Só que o diabo, ele usa estas invenções para destruir. Como que o diabo faz? Ele separa você de Deus. Fala para mim uma verdade. O teu celular não separa você de Deus? Aonde você vai, você anda com o teu celular. Já pensou se fosse assim com a Bíblia? Aonde eu vou levar minha Bíblia. Não, mas eu levo no meu celular, pastor. Presta atenção no que Paulo fala. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se não tiver no coração, não adianta estar no celular. Não, eu tenho 120 exemplares da Bíblia no meu celular. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Nenhuma. Alguns irmãos dizem, pastor, agora eu sou adepto de ouvir a Bíblia. Nada melhor do que você ter a Bíblia física, de papel, rabiscar, sublinhar, riscar, marcar. Quando eu fecho os meus olhos e falo sobre um texto, eu sei a marcação que eu fiz, a observação que eu fiz, o destaque que eu fiz. Por quê? Porque está gravado na minha mente. Então, nós precisamos estar familiarizados com a Bíblia. Não tem libertação, não tem autolibertação sem Bíblia. Dá para entender isso? Por que nós temos crentes fracos na igreja? Porque não ora, porque não jejua, porque não lê Bíblia. Vir no culto, ora vem, ora não vem. E a igreja é a escola do crente. É aqui que a gente aprende. Às vezes é maçante, às vezes você está cansado, às vezes você está com sono, às vezes você está mal. Quantos desistiram de estar aqui neste lugar santo?
para estar no seu próprio aconchego e que não trocam mais a sua zona de conforto por nada. Quantos aqui elegeram outras prioridades? O culto de sexta não é mais prioridade na minha vida, e quando eu estou falando isso, eu estou dizendo, Deus não é mais prioridade da minha vida sextas-feiras, porque sexta-feira eu cultuava a Deus, sexta-feira eu buscava a Deus na igreja que eu congrego, na igreja local, mas agora eu faço como eu fazia antes, quando eu era daquela outra igreja. Eu só vou na missa da minha igreja agora nos domingos. E tem irmão que quase faz o sinal da cruz, se bobear. Tão católico que ele voltou a ser. Então, nós precisamos entender quais são as propriedades que você deixou o diabo eleger na tua vida, no teu lugar, porque você foi negligente. Porque você colocou a tua vida na mão dele. Agora você é escravo do celular, você é escravo de tantas outras práticas. Poucos têm prazer de buscar a Deus e de servir a Deus. Poucos têm prazer de pertencer a Deus. E a gente se faz de religioso, enganando a nós mesmos. Porque não enganamos a Deus. Então precisamos compreender que a oração, o jejum, a leitura da palavra e o papel da igreja é muito importante no nosso processo de libertação e autolibertação. Por exemplo, precisamos, num primeiro momento, de irmãos mais espirituais para nos ajudar neste processo de libertação, porque eles já passaram pela libertação. De uma vida promíscua, pervertida, depravada, como defraudador, abusador, vivendo uma vida de traição, adultério, infidelidade, prostituição, vivendo uma vida de vícios, vivendo uma vida torta, de crise no relacionamento, ausência paternal. Então, a pessoa passou pelo processo de libertação, ou seja, aqueles pecados que ele cometia no início da sua caminhada cristã, ou quando não era crente, agora ele não comete mais. Então ele pode ser um libertador na vida de alguém que ainda tem estas práticas e outras práticas, porque não dá para enumerar tantas práticas. Pessoas que foram do oculto, pessoas que serviram a deuses estranhos, aos espíritos, aos demônios. Então, nós precisamos de irmãos sérios dentro do processo de libertação, porque assim, a pessoa vem para a igreja, ela não consegue se firmar. Por quê? Porque os espíritos não querem deixar aquela pessoa servir Jesus. Está aqui o Everaldo, o pastor Everaldo. A Dirce vinha na igreja escondida dele, com receio do que ele podia falar, porque ela conhecia o marido que tinha. Com muito jeito, oração, jejum, sabedoria, estratégia, nós fomos trazendo ele para junto. Me lembro do aniversário que fizemos da Dirce e convidamos ele para ir. Até hoje tem uma foto na tua estante desse dia, não tem? Fui na casa dele. Ele me disse: você é a primeira visita que eu recebo em casa depois de 13 anos. 13 anos. Um dia ele foi fazer uma libertação na igreja. O demônio disse para ele assim que ele era bêbado, que ele era alcoólatra,
E ele pôde dizer assim: eu fui um dia, hoje eu sou de Jesus e estou liberto. Aquele demônio que jogar um pecado na cara dele, mas o demônio se deu muito mal, porque ele era convertido, nascido de novo, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando que ele era perfeito, que eu sou perfeito, ou que nós somos perfeitos, mas estou falando que nós estamos num processo de mudança e transformação de vida que não pode ser interrompido por nada. E quando a pessoa para de vir para a igreja, ela interrompe. Às vezes ela tem que ir para o fim da fila, começar tudo do zero, tudo de novo. Então é assim mesmo. Vai haver as crises, a irritação, vai haver a perturbação, vai haver o choque. Mas você precisa compreender: estou no caminho certo. Estou na direção certa. Amados, até hoje, Deus trata a minha vida. Quando eu penso, restaurei esta área, glória a Deus, aleluia, amém. Aí o Espírito Santo me mostra outra que está para ser tratada. E ser tratado dói, irmãos. Por isso que tem gente que foge de Deus. Conversei com uma pessoa ontem, em atendimento. Ela disse: meu irmão, ele deixou de ser crente, porque ele disse que quando caminhava com Jesus, ele enfrentava muitas situações, parecia que o mundo desabava na cabeça dele. É bem por aí. Só que a Bíblia diz: maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Se Deus é por você, quem será contra você? Querendo Deus, quem impedirá? 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele vai te guardar. Quando esta palavra sai da tua mente, raciocínio, intelecto, razão, alma, e desce para o seu espírito, algo de sobrenatural vai acontecer em você. Primeiro em você, para depois acontecer à sua volta. Então imagina só, como foi o encontro do Everaldo com Jesus. Como foi o teu encontro com Jesus? Amados, eu também era muito torto. Deus me tratou e Deus me trata, e eu fico feliz quando Ele me trata. Em outubro, o Espírito Santo me disse para eu jejuar. E eu pensei: que jejum eu vou fazer? Jejum de Daniel, jejum da lua? A Jana perguntou: qual o jejum da lua? Eu falei: você come e ficar redonda igual a lua. Olha só, 3 dias sem comer, semana sim, semana não. Quando você está de jejum, o tempo não passa. Mas quando você não está em jejum, você fecha o olho e tem que jejuar de novo. Eu falo: já passou. Mas eu vou te falar uma coisa: como vale a pena você fazer o jejum não como prática ritualística, ou como uma prática mística, mas quando você faz o jejum por uma direção de Deus, porque aquilo
te fortalece, aquilo te renova, aquilo te mostra aquilo que estava encoberto diante dos teus olhos. Amados, por quantas vezes eu li alguns textos da Bíblia e não enxerguei aquilo que eu estou enxergando? De eu estar orando e de repente Deus me mostrar algo que para mim era óbvio, mas toda obviedade deixa de ser óbvia quando é Deus que fala, quando sai da boca de Deus. Quantas vezes eu estou lá nos atendimentos e eu começo a conversar com a pessoa, o Espírito Santo começa a se mover, e o céu baixa, e a nuvem desce, e a pessoa começa a chorar, ela fala: pastor, o que é isso? Eu falo: Ele está aqui. Quem? O Espírito Santo de Deus. Imagine, quantos momentos eu vou orar, de madrugada, ou de manhã, ou outro horário, e de repente, você nem bem começa a orar, você já fica arrepiado, você já começa a chorar. E outro dia eu comecei a louvar com uma música que é tão conhecida, mas é das antigas. E o Espírito Santo se moveu ali de uma forma tão poderosa que eu fiquei louvando durante um bom tempo sem perceber. E é essa graça, sabe? Quando a gente se apresenta e Deus se manifesta. Lembra de Adão? Adão tinha um encontro com Deus na viração do dia. Quando estava entardecendo, Adão já sabia que Deus desceria ali para falar com ele. Adão, como foi o teu dia? Me conta as novidades, o que você fez hoje. Porque Adão era amigo de Deus. E Deus tinha sua agenda celestial. É momento de eu descer no Éden para falar com meu amigo, meu filho Adão. Mas um dia ele procura Adão. Adão não estava mais à espera de Deus. Adão não estava no mesmo lugar. Deus, pela sua onisciência, já sabia o que tinha acontecido. E Deus diz assim: Adão, 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 onde você está? Aí Adão se manifesta e diz: estou aqui, timidamente. O que aconteceu com você, Adão? Eu descobri que eu estou nu, estou envergonhado. Quem te mostrou a tua nudez? Quem abriu os teus olhos? Você já parou para pensar que Adão caiu por causa de uma conversa? Foi conversando com a serpente, possuída pelo diabo, que Eva comeu do fruto e deu para Adão. Eu me escondi porque pequei. Ou seja, ele preferiu se submeter à sua esposa, a mulher que Deus tinha lhe dado, para ser bênção e não maldição, do que a Deus. Ele podia ter dito assim: não, Eva, você comeu, eu não vou comer. Deus virá aqui na viração do dia e eu vou falar para ele o que aconteceu. Agora não quero mais uma loira, vou pedir uma morena. Plim! Não sei. Mas não foi isso que Adão fez.
Ele quis agradar mais a mulher do que agradar a Deus. Preste atenção, cuidado, você está agradando mais você mesmo do que a Deus. Você está agradando mais a tua carne do que a Deus. Você está agradando mais as pessoas do que a Deus. Você precisa agradar mais a Deus. Este é o segredo da vida cristã. Então, imagina, tem muita gente que fica esperando o espiritual, né? Não, eu não vou fazer isso de errado. Ele está esperando um anjo, com a espada afiada, ponte aguda, para colocar na garganta dele e dizer: se você comer, se você beber, se você usar, você vai morrer. E Deus não faz isso. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. A decisão é minha. O diabo tenta você, é você que vai, é você que compra, é você que usa. É você que vai, é você que gasta o teu dinheiro, é você que peca. A sua queda, a queda espiritual é sua. Aí que entra a sobriedade da autolibertação ou da libertação. Você vai entender que o sobrenatural está no poder do Espírito Santo em você, a ponto de você dizer para o pecado: diabo, eu não vou fazer isso. Eu fazia, eu era assim, isso me atraía, mas agora já não faz mais a minha cabeça. Estou noutra. Eu pertenço agora ao reino de Deus. Eu sou filho e quero continuar andando em santidade, porque o pecado, ele te separa de Deus, sabia? Uma pessoa que está vivendo no pecado, ela está separada de Deus. Olha o que diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: Isaías 59, 1 e 2. Pega outra tradução para mim. O braço do Senhor não está encolhido. Pega a Almeida. Não, outra. Essa aí é a NVI. Isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa te ouvir. Continua. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As minhas iniquidades me separam de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Então imagina esta condição para um filho. Ou seja, eu preferi a carnalidade, o mundo, o pecado, do que o meu Deus. Então o meu pecado me impede de desfrutar da presença, da glória e da unção de Deus. Vamos ler de novo, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, por que não tem salvação e por que não tem oração atendida? Diz a Bíblia: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Existe uma separação, existe um muro, existe um abismo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Essa é a estratégia do diabo. É deixar a pessoa no seu pecado, iniquidade e transgressão.
Agora, Deus é um Deus de relacionamento. E nós precisamos ser filhos que se relacionam de forma voluntária com o Pai. Eu acho tão linda a relação de Jesus com Deus. Ele chama Deus o tempo todo de Pai. Só quando Ele está na cruz, assumindo o meu e o seu pecado, que Ele diz: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mas a relação de Jesus com Deus era de Pai. Quem teve problemas de paternidade na terra, vai ter dificuldade de olhar para Deus e se relacionar com Ele como Pai. Por isso que nós precisamos de cura. Então, a nossa autolibertação, ela depende do nosso arrependimento. Depois vem a confissão. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Então, eu preciso compreender a importância do arrependimento na minha vida para a libertação e para a autolibertação. Porque daí eu vou viver uma vida de santidade de verdade, e não de fachada. Quantos de nós estamos aqui, e a gente ama Jesus, mas a nossa vida é uma vida de pecado secreto, de estimação, de pecado oculto. Imagina só se a pessoa que tivesse do teu lado, ela pudesse saber quais foram os teus pensamentos durante esse dia. Já pensou? Se os teus pensamentos pudessem passar nesta tela de TV, nós ficaríamos muito envergonhados. Você falou mal de quem está sentado do teu lado. Você foi injusto. Você foi malicioso. Você foi carnal. Você buscou coisas indecentes, impuras. Você teve práticas vexatórias. Mas é aí que entra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não condena. O Espírito Santo, ele convence. Não é porque você tropeçou, caiu, que deixou de ser filho de Deus. A Bíblia diz que o justo cairá e se levantará por 7 vezes, mas não ficará prostrado. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós precisamos nos firmar em Deus e parar com as mesmas práticas. Você não pode ser um crente que está dentro da igreja, vivendo a mesma vida de pecado durante 1 ano, durante 5, durante 15, durante 30, onde você continua marcado pelo diabo. Você tem que ser marcado pelo Espírito Santo. E quando você entende o que é libertação e autolibertação, você vai dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida. E quando você fala isso, você sobe um degrau a mais. Você se achega mais próximo de Deus. Você alegra o coração de Deus. Lembra da conversa de Deus com o diabo? Vistes o meu servo Jó? Ele é fiel. Ele é justo. Ele é bom. Ele tem liberalidade para dar. Guarda isso. O diabo, Deus falou sobre quem Jó era. Vou repetir. Deus falou para o diabo quem Jó era. Aí vem o diabo. E o diabo fala com Deus. E diz sobre o que Jó tinha.
ele é próspero, ele é sucesso, ele é bem sucedido, porque o Senhor deu tudo isso para ele. Deixa eu tocar, tirar tudo dele, para ver se ele continua fiel, justo, bom, com este mesmo coração. E foi feito o teste. Deus permitiu e disse: só não tira a vida dele. Sabe por quê? A nossa vida é muito preciosa para o Senhor. Jesus disse: não temam aquele que pode destruir a sua carne, mas não pode matar a sua alma. Então, você precisa compreender que Deus tem um propósito com você. E é por isso que Ele te trouxe aqui. Mas Ele precisa de você limpo. Ele precisa de você em santidade. Deixa Ele transformar e mudar a tua vida. Eu vou parar aqui e a gente continua semana que vem. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração juntos? Diga assim: Deus, eu confesso que preciso aprender sobre arrependimento, quebrantamento, humilhação. Eu preciso ser tratado. O Senhor me trouxe até aqui. E o Senhor tem algo para a minha vida. E eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado por mim. Porque eu quero que esta palavra alcance muitas pessoas. Eu quero que elas possam olhar para mim e ver testemunho do teu poder, da tua glória, da tua unção, da tua palavra. Eu quero, Senhor, compreender o profético na minha vida. Eu não quero andar na carnalidade, no pecado, fazendo aquilo que me separa de Ti. Me perdoa, Deus, pelas minhas quedas, pelos meus tropeços, pelas minhas incontinências. Me perdoa. Fala comigo, Espírito Santo. Me revela o Pai. Eu quero conhecê-lo como nunca conheci. Eu quero desfrutar de uma vida de comunhão com Ele, de uma vida de relacionamento, de uma vida de intimidade. Deus, eu não quero mais ser escravo de mim mesmo, da minha carne, das minhas carências, dos meus pecados. Eu quero ter uma vida santa, reta, justa, na Tua presença. Fala ao meu coração. Corre, cai, calabaçori, anda lá na raça. Corre, que calabastoche, calabastoche, cantalabaço. Vamos cantar este cântico. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, Espírito, baixa um pouquinho, enche a minha vida, Espírito. Sempre presta atenção na equalização. Vozes niveladas. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Feche os teus olhos. Você não pode vê-lo com os teus olhos, mas você pode com o teu coração. Ele está aqui nesta noite. Ele está onde a sua palavra é pregada, ensinada, ministrada. E quando você dá lugar à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem, ele toca, ele cura, ele sara, ele liberta, ele restaura, ele santifica, ele abençoa. O Espírito Santo está aqui. Ele vai te revelar o Pai. Te amamos, ó Espírito Santo. Te amamos, ó Espírito Santo. Te queremos, ó Espírito Santo. Te desejamos, ó Espírito Santo. Ore em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, diga: Jesus, me batiza nesta noite. Abra a tua boca com fé e comece a orar. E todos começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Entreguei a tua palavra, ó Deus. Fiz a parte que me cabia. Agora é o mais importante. É o que o Senhor pode fazer na vida desta pessoa. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Oh, requei calabaço. Correquei calamanassá, chequei calamanacê. Oh, recalamanassa. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Te amamos. Te queremos. Te desejamos. Aleluia. Oh, rimanas tericala manase. Oh, rishike kalamanas teribasto. Te contemplamos na beleza da tua santidade. Te coroamos, te entronizamos. Somente tu és Deus. Não temos outro além de ti. Tu reinas absoluto. Tu és dono da nossa vida. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, riquei calabassurianda lanassa. Oh, riquei calabassu. Tudo que você precisa fazer é se entregar. E ser sincero naquilo que a tua boca fala. Entra na minha vida, me toca. Sou teu, Senhor. Quero ter uma experiência real contigo. Corre que calamanassorikai xalabaço. Oh, riquei calabaço, riquei calabaço. Senhor, que a tua nuvem baixe aqui neste lugar. Que a tua nuvem baixe aqui neste lugar, Senhor. Que a tua glória possa tocar estes irmãos. Oh, ribalabaço. Oh, riquei calabaço. Qual o tamanho da tua sede? Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não saia daqui do mesmo lugar que, do mesmo jeito que você veio. Ele diz: eu sou o pão da vida. Você não precisa saciar tua fome lá no mundo. Tudo que você precisa é de Jesus. Oh, ribalabaçu, reque calabaçu, riandalanaste. Oh, rimanaya, chique calamanaçu. Oh, ribalabas. Oh, aleluia. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Chegando na tua casa, ore e diga: me enche, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti
Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu te peço, como no dia de Pentecostes, encontre cada um destes irmãos e acenda neles a chama da primeira paixão, do primeiro amor. Separe-os para orar, para jejuar, te encontrar na tua palavra. Desperta espiritualmente esta pessoa para uma nova vida em Cristo. Liberta aquele que precisa ser liberto. Restaura, cura, sara. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida desta pessoa, para que ela mude radicalmente e se torne um discípulo verdadeiro de Jesus. Que a tua unção se manifeste, que o teu poder se manifeste, que a tua glória se manifeste. Encontre esta pessoa, Senhor, de madrugada, de manhã, tarde e noite. Fala com ela, dê discernimento. Manifesta, Senhor, a tua presença como nunca antes em toda a sua vida. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assente só um pouquinho. Eu gostaria que você entendesse que no dia 15 nós pagamos o nosso aluguel. E o nosso aluguel é um aluguel alto. E Deus usa os 300 de Gideão para fazer este milagre. O segredo não são os 32 mil. Gideão tinha 32 mil soldados à sua disposição para lutar contra os filisteus. Mas Deus disse: não, você não pode ganhar esta guerra, porque vocês vão dizer que foi na força de vocês. Aí ele disse que os medrosos possam ir embora. 10 mil foram embora. Mas por fim, no teste final, aqueles que bebessem água, lambendo com suas mãos, atento aos movimentos, olhando para os lados, estes seriam separados e colocados à parte. 300 ficaram.
E os 300 com tocha na mão, com o chofar, com vasos vazios, ganharam a guerra e consagraram a vitória ao Senhor. Preste atenção, nunca subestime quem você é, porque a tua oferta pode ser aquele valor que está faltando para completar. E nós sempre fazemos esse desafio. Aqueles que não são dizimistas, não são ofertantes, entregue nessa data especial pelo menos R$150. E nós, em nome de Jesus, vamos ver mais um milagre neste mês. Estamos aqui há mais de 11 anos, e pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e amor, nós nunca atrasamos um mês de aluguel, porque Ele é fiel. O segredo não está em nós, o segredo está nele. Nós simplesmente cremos e confiamos na sua fidelidade. Deixa Deus te usar. Se você não trouxe hoje, entrega no domingo, no culto principal, e Deus vai honrar a sua fé e te abençoar sobremaneira, em nome de Jesus. Nós temos orado para você mudar de vida, para Deus devolver sua dignidade, para você ser uma pessoa próspera. E uma palavra que Deus me deu essa semana é o óbvio, deixando de ser óbvio, porque saiu da boca de Deus. Como que eu vou abençoar a vida daquele que não me honra? Como que eu vou abençoar a vida daquele que não planta a sua semente? Aquele que não planta não terá uma colheita. Então, ninguém é tão pobre que não possa entregar alguma coisa para Deus. Se não entregar hoje, entrega no domingo. Venha com esse propósito no coração e creia que Deus vai te abençoar muito. E faça isso não por troca, não por barganha, por interesse, por necessidade, mas por amor. Amém? Diz a Bíblia que Deus nos amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida eterna. Ele plantou o seu Filho, o primogênito, para que tivesse outros filhos. Amém? Aleluia. Antes ele era o unigênito, o único. Aí de unigênito ele passou agora a ser primogênito, o primeiro de muitos. Aleluia. Vamos separar o nosso melhor e entregar para Deus. Se você não fez a oferta da ceia, faça hoje ou no domingo. O Pix está em tela e Deus vai honrar você. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tu Vamos ficar de pé. podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando os teus olhos sobre mim me enchem com tua paz. Pai, nós oramos para cada dizimista e ofertante deste lugar. Tu tens levantado pessoas aqui
que amam a tua obra, que cuidam da tua casa, que ofertam e abençoam vidas, pessoas, gente. E é por isso que existimos, para pregar o ano aceitável do Senhor e levar o Evangelho a outras pessoas. Levante, Senhor, novos dizimistas, novos ofertantes, pessoas comprometidas com o teu reino, pessoas libertas de todo tipo de cobiça, ganância. Em nome de Jesus, prospera este lugar, prospera cada irmão, cada irmã, liberte-os da avareza, faça-os prósperos, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai levantar pessoas de posse neste lugar, pessoas comprometidas com o teu reino, com a tua obra, contigo. Abençoe aqueles que não puderam contribuir, abençoe aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras, econômicas, materiais, aqueles que estão desempregados. Senhor, encontre estes irmãos e revela a tua bondade. Abra, Senhor, uma porta de emprego, promove, coloca diante deles uma oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no teu milagre. E digam todos comigo, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo, às 19. Amém, Sullivan? Sexta, 20. Ele chegou às 19 hoje. Sexta, às 20. Domingo, às 19. Deus abençoe você. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus abençoe. Deus é bom. Amém.